Todo empreendimento gira em torno da ideia de resolver problemas reais. Quando uma ideia não é testada, quando uma ideia não é validada, o empreendedor corre o risco de perder dinheiro e perder tempo. Devemos procurar validar a nossa ideia com pessoas que têm problemas e estão dispostas a pagar pela solução que nós oferecemos aos problemas que elas têm. Eu quero falar neste episódio sobre a validação da ideia de negócio. Validar uma ideia de negócio é nada mais, nada menos que testar se a nossa ideia tem mercado. Porque todo empreendimento gira em torno da ideia de resolver problemas reais. Nós precisamos olhar para o mercado como um lugar em que existem muitos problemas e o empreendedor é a pessoa que oferece soluções para resolver esses problemas. Então a primeira pergunta que devemos fazer é se a nossa ideia tem capacidade suficiente para resolver problemas reais que as pessoas enfrentam. Então é daí que surge a necessidade de testar a nossa ideia de negócio. A validação da ideia de negócio tem uma importância tão simples quanto essa: evitar desperdiçar recursos. E quando falamos de recursos, refiro-me a tempo e a recursos financeiros, que são os principais. Quando uma ideia não é testada, quando uma ideia não é validada, o empreendedor corre o risco de perder dinheiro e perder tempo. Estudos indicam que cerca de 70% das startups elas fecham sem conseguir produzir resultados, exatamente porque muitos empreendedores concentram-se mais na ideia e não necessariamente em procurar saber se consigo resolver determinado problema. E é daí que muitas pessoas falham, muitas pessoas passam por situações em que, depois de trabalharem duro e dedicar-se ao negócio, são obrigados a fechar os seus empreendimentos. Então, para evitar que tal situação aconteça, é necessário sempre testar a ideia de negócios. Não é? É necessário fazer isso para ter clareza se posso avançar ou não, se há necessidade de fazer ajustes ou se há necessidade mesmo de mudar e optar por um caminho, por uma ideia que realmente resolva o problema das pessoas. Uma coisa interessante é o fato de que muitas vezes, quando nós pretendemos começar um empreendimento, as pessoas com as quais partilhamos as nossas ideias são os membros da nossa família ou dos nossos amigos. Resumindo, as pessoas que estão mais próximas de nós. A questão é que, na maioria das vezes, consultar familiares, consultar amigos, consultar pessoas próximas ou pessoas com as quais nos relacionamos não valida necessariamente a nossa ideia de negócio, por uma razão muito simples. Os nossos amigos, a nossa família, não são as pessoas que normalmente têm os problemas que nós pretendemos resolver e muito menos são as pessoas que estão dispostas a pagar pela resolução dos problemas cuja solução nós nos propusemos a oferecer. Há aquele velho ditado que diz que não se mistura negócio com amizade ou negócio com família. O mesmo se aplica com a questão da validação da ideia de negócio. Devemos procurar validar a nossa ideia com pessoas que têm problemas e estão dispostas a pagar pela solução que nós oferecemos aos problemas que elas têm. Onde encontrar tais pessoas? É daí que surge a necessidade de se fazer um estudo de mercado para primeiro compreender como é que funciona a área em que eu estou a tentar oferecer soluções, quais tipos de problemas específicos as pessoas enfrentam e como é que a minha ideia de negócio oferece um diferencial e uma mais-valia na resolução do problema das pessoas. É à medida que nós estabelecemos contato com essas pessoas que nós conseguimos ter uma ideia de como oferecer a solução que nós nos propusemos. Quais seriam então as etapas da validação de uma ideia de negócio? A primeira etapa do processo de validação de uma ideia de negócio é a identificação do problema. A segunda etapa é a identificação do nosso público-alvo, porque os problemas estão ligados, estão conectados com o público-alvo. Os problemas não existem por si só. Os problemas pertencem às pessoas e as pessoas precisam de soluções. Então nós precisamos definir qual é o nosso público-alvo.
A terceira etapa é a formulação de hipóteses. Hipóteses, por definição, diz respeito a tentativas de resposta. Se eu identifiquei o problema, se eu identifiquei o meu público-alvo, eu devo criar tentativas de respostas aos problemas que eu pretendo resolver. A terceira etapa é condução de entrevistas. Fazer alguns inquéritos junto do público-alvo para entender se a solução que nós nos propusemos a oferecer realmente resolve o problema que as pessoas têm. A quinta etapa tem a ver com a análise da nossa concorrência. Porque o mercado é como se fosse um campo aberto em que qualquer um tem acesso. Quando nós entramos para um mercado ou quando nós entramos para uma área específica, temos que ter em mente de que não somos os primeiros e já existem lá fornecedores de serviços, já existem lá empreendedores que estão há muito tempo. Então é nossa tarefa conhecer quem são os nossos concorrentes, é nossa tarefa conhecer o produto que os nossos concorrentes estão a oferecer, é nossa tarefa entender como é que eles oferecem as soluções, como é que eles resolvem os problemas, para que não possamos ou oferecer a mesma coisa, ou oferecer algo de baixa qualidade, ou oferecer algo que não interesse aos nossos clientes, porque a ideia é trazer algo que tenha um diferencial e nos permita crescer num contexto em que temos vários concorrentes ou temos vários competidores. A sexta etapa é a criação de um produto mínimo viável. Criar um produto mínimo viável significa oferecer a versão mais simples da tua solução, que é especificamente criada para testar o interesse do mercado com o menor investimento possível. Na sua área de empreendimento, você pode criar esse produto mínimo viável, que é uma espécie de solução desenvolvida com o mínimo custo de investimento possível, de tal forma que, ao se apresentar ao mercado, as pessoas possam ou mostrar interesse ou dizer alguma coisa, porque isso vai servir para nos dizer qual direção devemos tomar. O sétimo tem a ver com a realização de testes com o mercado. Fazer testes com o mercado é nada mais, nada menos que sair do papel, sair das hipóteses e correr atrás de potenciais clientes. Apresentar a nossa solução a potenciais clientes para ver se eles estão dispostos a pagar pelos serviços, para ver se eles estão dispostos a pedir uma cotação pelos serviços que estamos a oferecer, para ver se eles se interessam com as soluções que nós estamos a oferecer. A última fase diz respeito à medição de resultados e à realização de ajustes. A ideia é que, à medida que nós vamos oferecendo os nossos primeiros serviços ou o nosso primeiro produto, e à medida que vamos interagindo com os nossos primeiros clientes, vamos também fazendo a avaliação dos resultados que nós conseguimos alcançar para ver o que é que precisa ser melhorado, para ver o que é que conseguimos produzir e também para analisar a viabilidade daquilo que estamos a fazer. Então, é à medida que nós vamos interagindo com os nossos clientes que nós conseguimos ter uma ideia holística daquilo que nós precisamos fazer para melhorar e daquilo que nós precisamos fazer para aumentar a nossa produtividade. Chegados a essa fase, eu queria dizer o seguinte: não te apaixones pela ideia, apaixona-te pelo problema, porque o cliente é o verdadeiro juiz da viabilidade do teu negócio. É o cliente que vai te dizer se o negócio que está a fazer ou se o serviço que está a oferecer, assim como o produto que está a oferecer, é viável e vale a pena investir recursos nesse serviço.